Oi. Pessoal, boa noite novamente, sejam bem-vindos. Vamos startar nossa aula aqui de hoje. Essa aula é um complemento da aula da semana passada, que a gente acabou ficando no meio do caminho, acabou ficando tarde, a gente já tinha passado ali de mais de 2 horas de aula, e aí, por bem, a gente falou, ó, vamos completar na próxima aula essa sequência, né? Então, a gente vai falar de precificação. Precificação é de como calcular o custo dos nossos produtos, isso o cálculo China, e também como calcular, já dentro dessa mesma planilha, dessa mesma ferramenta, a gente fazer o cálculo de preço de venda de produto. Tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês essa planilha que nós usamos como ferramenta. Tá aqui. Todos estão enxergando aí? Ó, essa planilha aqui é uma planilha com alguns recursos a mais que vocês podem utilizar ou não, tá? Então, a ideia é a gente falar sobre todos os detalhes dela para vocês terem realmente tudo que a gente pode fazer e o que vocês podem depois incluir nela e como que a gente utiliza essa ferramenta. Então, aqui, ó, se vocês notarem, tem aqui, ó, SKU, onde a gente vai colocar aqui os nomes dos nossos SKU, ou código, caso seja, tá? Então, mas aqui tá uma caneta, por exemplo. Então, aqui é a coluna de SKU. Dessa lateral aqui, eu coloquei um complemento que inicialmente a gente não vai usar, mas vocês podem usar isso aqui como uma forma mais bruta, vamos chamar assim, para um controle de estoque. Então, aqui chegou o estoque de vocês. Quanto que eu tenho em estoque de venda hoje? Você vai alimentar dentro do seu SKU. Eu tenho 30 desse, tenho 20 desse, tenho 10 desse. E aqui ele já vai pegar os dados dos custos laterais e vai me dar o preço de venda, é o preço que eu vendo, o preço de custo e o meu lucro. Então, no final, a gente tem um balanço do que a gente tem. Só para ficar um controle de estoque, para quem ainda não utiliza sistema, então a gente pode fazer assim de um controle inicial aqui dentro da própria ferramenta, tá? Até aqui, ok, certo? Vou passar um pouquinho por cima. Então aqui, gente, vamos cadastrar o produto, o SKU, caneta. Aqui é um custo em yuan, que a gente vai ver isso, e quem já viu ele na parte de precificação, é o custo do produto lá na China, em yuan. A gente não olha ele em dólar, tá? Sempre em yuan. Então, a gente vai colocar esse custo aqui. Depois, todos os outros campos que eu vou passar, eles já estão com uma fórmula. Que isso a gente pode ajustar, mas é uma diretriz para facilitar. Então, aqui a gente tem um custo, um exemplo de 10 yuan. Nós usamos um cálculo de direcionamento que é vezes 2,5. Tá? Por que a gente usa vezes 2,5? Porque se esse 2,5 vezes 2,5 aqui fechar o nosso estudo no final, aqui, a gente segue adiante. Então, um exemplo, ó. Se nós temos aqui um produto que ele vai custar R$25, final, ponta a ponta, aqui pra gente. O preço do Mercado Livre, a gente já alimenta o preço maior. Lembra que nós falamos de estratégia de ancoragem? O que é estratégia de ancoragem? Só para vocês lembrarem, é a gente colocar o preço mais alto e trabalhar o desconto. Então, nós já alimentamos essa planilha dessa forma, poderia aqui não colocar, poderia ir direto, colocar o preço final aqui de venda R$100, R$100,80. Mas se a gente fizer isso aqui, já alimentando o preço cheio, qual o desconto que eu vou estar trabalhando e meu preço final, quando chegar o produto, quando eu for fazer um anúncio, eu uso essa mesma ferramenta. Então, eu já sei aqui, já está pronta para eu fazer meu cadastro. Eu não tenho que ir lá e fazer tudo de novo. Então, aqui você já deixa alinhado para quando você for criar o teu anúncio. Então, aqui a gente faz o estudo de preço, de viabilidade, e já tem o estudo de precificação. Então, eu já tenho aqui quanto que eu vou usar de técnica de ancoragem, R$140, e vou trabalhar com um desconto inicial de 28%, ou 29%, para ele ficar R$99, como técnica de alavancagem de anúncio, tá? Então, aqui,
é um cálculo automático, digitou aqui o desconto, ele vai aplicar ali na fórmula, ó, já faz automático, então fica facinho, a gente só precisa alimentar o preço de venda aqui, que aí lembrando esse preço de venda, sempre quando a gente for fazer um estudo de custo dentro do Mercado Livre, para a gente chegar na viabilidade, lembra, eu tenho que pegar, se eu estou fazendo sobre uma caneta, eu tenho que pegar o menor preço, o médio preço, o preço maior, e fazer depois um preço médio. Para que eu tenha um direcionamento, eu não me basear sempre pelo mais barato, e também nem sempre pelo mais caro. Quanto maior eu aumentar essa divisão, essa média, mais assertivo eu vou ser. Então, o Ney, por exemplo, que eu acho que o Ney não entrou ainda na aula, mas ele pegou um estudo de 10 preços, pegou o primeiro da primeira página, o mais vendido da segunda, terceira, quarta, pegou 10, dividiu por 10, deu o preço-alvo para ele ter base. Opa, dentro desse preço base, que não é nem o menor nem o maior, eu vou conseguir ter um resultado, tanto para eu posicionar meu anúncio depois, na hora da venda, mas principalmente no meu estudo de custo, que é isso daqui. Então, eu estou fazendo aqui um estudo de custo e já deixando ele pré-alinhado para eu fazer um anúncio posterior. Então, se eu pegar e colocar, por exemplo, 25 de custo, 140 e meu preço final, 99,40. Aqui nós já temos a comissão da plataforma. Então, eu deixo, se vocês notarem aqui em cima, ó, ele está sempre 18%. Ó, não é o preço comissionado de toda a plataforma, ela começa de 11,5 e vai até onde eu sei 19, tá? Alguém levantou a mão? Eu não consegui ver aqui. Tá. Sou Sim, eu, Fabiana. Sim, pode falar. Então, 10 yuan equivale a 25 aí, que você está falando, R$ 25, é isso? Em reais? Exatamente. Não, é porque eu Exatamente. botei aqui no Google, equivale a R$ 7,46. Não sei se... Não. Ó, 1 yuan é em torno de 25% mais barato do que R$ 1. Não é o preço do yuan, tá? Essa conversão aqui é imaginar que a gente vai pagar 10 yuan, pegar um produto de 10 yuan, ele vai chegar na importação com todo pago, frete, tudo Tá. mais, a 25. Entendi. Não é conversão de yuan para real, não. Aqui Já ele é está todo o convertido para custo. real, mas não é essa a estratégia, não é converter moeda. Sim. Aqui é o custo do produto. Tá, entendi. E lembrando, esse aqui é um norte, tá, Fabiana? Então, aqui, o que a gente faz? A gente sobe um pouco a régua, vezes esse 2,5, para que, quando ele der aqui a margem de contribuição, que a gente coloca que se ele der aqui acima de 8, é para a gente seguir com o estudo de custo, tá? Porque aí sim, depois que a gente vai ter realmente o real preço de custo dele. Mas aqui é um norte, é um direcionamento, ó. Deu certo aqui com 25, que eu vou chegar lá no final, vou falar isso. Aí a gente segue para a próxima etapa. Tá bom. Tá? Legal. Então aqui, R$ 25 o custo operacional de todos os impostos, frete, tudo mais. Ele vai chegar aqui a 25, a gente vai colocar a estratégia de preço aqui, que seria o preço médio, que a gente buscou do grupo de canetas dentro do Mercado Livre. Já vamos traçar aqui estratégia de ancoragem. Vamos colocar ele aqui 99. Aqui a comissão. Não, eu quero deixar certinho. Então eu vou colocar lá. Então a comissão de caneta é 16,5. Então eu vou colocar aqui 16,5. Então a gente pode vir e alimentar aqui do jeito que a gente quiser. Ou não, eu vou vender sempre no clássico. Eu vou colocar aqui 11,5. Então tá aqui a 11,5%. Então eu vou ter uma margem de contribuição maior. Eu deixo sempre aqui, aí é a opção minha, tá, gente? Eu deixo sempre em 18, que a maioria não vai passar disso. E aí, se a conta fechar, eu sei que eu tenho gordura de sobra, tá? Mas caso vocês queiram, eu quero ter realmente certinho a minha operação. Opa, eu vou alimentar. Essa caneta é 16,5, o outro é o 12, o outro é 11,5. Eu vou fazer
alimentar esse cálculo exatamente como é. Mas só para vocês entenderem, toda ela é aberta, tá? Então vocês podem ajustar, incluir colunas, se vocês quiserem melhorar a ferramenta, ou tirar alguma, por exemplo, essa. Eu acrescento 5% de ads, que é a parte de publicidade. Então, eu acrescento isso, entre aspas, no meu custo, tá? Porque é o que eu gasto de publicidade. Então, eu já jogo isso daqui dentro do meu estudo de custo. Ah, mas eu não vou contabilizar isso, eu vou fazer no orgânico. Então, eu posso vir aqui e simplesmente zerar. Posso vir aqui e zerar, ou, eu quero excluir a coluna. Excluir a coluna. Então, vocês podem ajustar como vocês entenderem melhor. Eu prefiro ter esse número aqui, porque eu fico mais redonda na minha mão a conta, tá? Eu acho que fica mais equilibrado no final para mim. Então, aqui eu já sei que fecha 21%. Porque se eu coloco zero, ó, minha margem já pula para 26,73. É a margem de contribuição maior. Você fala, oh, caramba, dá muito mais margem. E aqui, quando a gente está acima dos 20, 30, 40, vai fazer muita diferença? Não. Mas se eu tiver um produto que estiver bem na risca, com 10, 12, 15, isso aqui vai fazer a diferença. Isso aqui vai fazer bastante diferença, esses 5%, que ele vai afetar bastante. Então, aí talvez faça sentido vocês manterem aqui o ads ou não, tá? Vocês colocarem ele ou não. O próximo passo. Primeiro, tá fazendo sentido para vocês? Isso aqui? Tá fazendo sentido? Raul tá começando aí agora, mas já entende bastante de custo. Só para me entender, o Ads você fala do Google AdSense, é isso? Não, dentro do Mercado Livre, Raul, existe uma ferramenta de publicidade chamada Ads, que a gente impulsiona esses anúncios colocando dinheiro lá. É uma publicidade dentro da própria plataforma. E ela é chamada de Ads. Então, para mim, eu já coloco dentro do meu estudo de custo. O Luiz utiliza de outra forma, ele faz a planilha dele de um jeito, e cada um pode gerir ela da forma que achar mais interessante. Estou passando todas as possibilidades que a gente pode ter dentro da ferramenta, e que vocês entendam de uma forma macro, e depois vão fazendo ali os ajustes de cada um. Forma de visualizar, opa, isso aqui não ficou muito claro para mim, deixa eu ajustar melhor, e cada um vai fazendo o seu ajuste. Mas pelo menos é uma diretriz de organização, para você fazer um estudo de custo interessante, e depois quando chega o teu produto, ou você vai lançar o teu produto, mesmo que seja uma revenda, tá fácil na cara do gol aqui para você gerir, cadastrar preço. E o porquê é importante a gente ter isso aqui prévio, já definido, o preço. Eu vou criar aqui um anúncio de uma caneta, né? Foi na aula passada, a gente falou do anúncio. Quando a gente vai fazer esse lançamento, eu não posso colocar ele R$150 ou R$100, vamos imaginar que eu coloquei a 99. Aí caramba, esqueci a técnica de ancoragem, que é colocar o preço mais alto e depois diminuir. Aí que eu vou lá e aumento o preço do anúncio. Coloco ele a 140, do jeito que seria, e depois coloco o desconto. Agora eu vou lançar o desconto. A plataforma não aceita. Porque ela está entendendo que você está aumentando para dar o desconto. Mas quando a gente faz inicialmente, ela não sabe quanto custa. Então, por isso que é importante a gente já lançar o anúncio com o preço correto. Porque senão o que vai ter que acontecer? Vai ter que excluir o anúncio e fazer de novo, para lançar ele já com o preço de 140. Então, conseguiram entender? A plataforma, nós somos inteligentes de criar ancoragem? Somos, mas eles são mais. Então, eles entendem que a gente está fazendo, eles vão lá e bloqueiam. Então, para a gente não ter isso, é bom ter esse controle, essa planilha já pré-pronta, para a hora que cadastrar os produtos, você já, esse aqui eu vou cadastrar ele a 140,
e vou trabalhar um desconto de 28, 30, e você vai fazendo essa técnica previamente, que aí depois você não vai ter que fazer um retrabalho de novo. Estão entendendo? Estão conseguindo entender até aqui? Stephanie está acompanhando bem, Stephanie? Tô, tudo certo. Ok. Adir também está chegando aí. Boa noite, Adir. Fabiana, conseguiu entender, Fabiana? Boa noite. Consegui, tudo certo. Boa noite a todos aí que estão acompanhando aqui. Boa, Adir. Diga, Luiz. Só acrescentar um pouquinho que neste momento aqui, ainda assim, era algo referência, né? Para a gente levar esses produtos que a gente está pesquisando para um cálculo de custo, para sim a gente tomar decisão. Então, não se apeguem muito aos detalhes nesse primeiro momento, né? Porque, assim, de repente, o Fernando ele pega essa planilha de cálculo de custo já para precificar o produto dele. Mas, nesse momento, a gente ainda está analisando o produto para enviar para o cálculo de custo. E aqui é realmente para a gente nortear. Nesse momento, a gente ainda não vai tomar decisão se é viável ou não trazer esse produto ainda. Tá? Então, acho que você pode excluir alguns detalhezinhos ali, porque senão vai travar muito esse iniciozinho aí, tá? Perfeito, Luiz, perfeito. O que o Luiz está querendo dizer, gente, que realmente essa parte aqui inicial, como a gente está falando em importação, apesar de ser a mesma planilha que a gente pode usar depois, o que a gente precisa inicialmente para ver essa viabilidade, para ter esse primeiro passo, tá? Não, isso aqui não é a importação direta, isso aqui é, passou disso aqui, vamos para o estudo de custo. Então, o que vocês precisam realmente daqui? Pode colocar até direto se quiser, não quero perder tempo, vou pôr aqui 99, excluo esse aqui eu zero, enfim, ou eu deixo aqui do jeito que está, e já coloco o preço aqui a 99. Não quero fazer muita conta, enfim. Então, aqui eu já sou mais objetivo. Que o objetivo é o quê? A gente vê, aqui nesse caso, a viabilidade desse produto. Então, se eu estou fazendo lá a seleção de produtos, já vi a demanda dele na plataforma. Ele tem demanda. A caneta. Vamos olhar aqui, ver se ela fecha. Achei o produto no 688, que é onde o Fabrício estava mostrando ali. Custa 10 yuan. Imaginando que ele vai transformar 25, que é um cálculo, a gente chamava de cálculo de padaria, né, Luiz? É um cálculo direcional, tá, gente? Se ele passar daqui, a gente segue. Então, aqui a gente vai alimentar o preço médio de venda, não precisa ser o mais barato e nem o mais caro, a gente tem que ter uma média. A parte da comissão, o Ads, se quiser para ser mais assertivo, que é um custo que você vai usar, pode manter ou não. O frete é importante a gente alimentar, tá? Então, o frete, quando a gente fizer o estudo de custo daquele produto, quando a gente fizer o estudo de demanda, a gente já tem o frete lá. Dentro das ferramentas que a gente usa, ele já aparece qual o valor do frete. Então, a gente vai alimentar aqui. Então, nesse caso, R$20. Impostos. Aqui, esse imposto, cada um vai ter que alimentar com a sua classificação fiscal. Então, nesse caso, ele está aqui como um custo de 10%. Mas olha só, está aqui o detalhezinho ó, em vermelho. Então, aqui, você vai colocar o custo de imposto da sua empresa. Minha empresa, ela é uma empresa que está no MEI. Não tem imposto nenhum agora. Então, eu vou vir e vou zerar meu imposto. Olha para onde a margem de contribuição vai. Ou não, meu imposto, eu estou começando agora uma empresa no Simples. Ele é de 0,4. Ele é de 0,04. Ele é de 4%. Então, ele está aqui já com 4%. Tudo isso que eu for ajustando, ele vai ajustando na minha margem de contribuição aqui no final. Ó, estão vendo aqui? Então, vamos imaginar que o meu imposto aqui fosse 12. Olha como minha margem de contribuição cai. Isso, vamos imaginar que ela seja 0. Olha como minha margem de contribuição muda. Então, essas partes aqui é interessante para a gente ver a demanda, a viabilidade desse produto. Então, se ele for isso, nesse custo de 25 yuan, esse cálculo de direcional
de venda a 99 no Mercado Livre, comissão, mesmo de 18, pagando ads, 20 de frete, vamos colocar o imposto aqui de 4%, e ele ainda assim me sobrar 27 de margem de contribuição, é uma margem muito, muito alta. Notem que a margem de contribuição aqui, gente, ó, eu tô ganhando 27%, não é isso. O pessoal confunde a margem de contribuição com margem que, eu peguei um produto de 100 e estou vendendo ele a 130. Não é isso, estou ganhando 30. Não é isso. Notem que, olha o lucro bruto, né, ó, aqui, ó. Então, eu estou ganhando em dinheiro R$ 27,27. É o equivalente a mais do que custa o produto. Então, olha como que é a margem de contribuição, só para vocês entenderem e ficar claro o que é isso. Então, o produto custou 25, eu paguei o imposto da plataforma, paguei ads, paguei o frete, paguei o imposto de 4% da minha empresa, e paguei o produto também, e ainda me sobrou R$ 27. Então, a cada produto, nesse caso aqui, que eu vender, eu compro 2 e ainda me sobra R$ 2,27. Estão conseguindo entender por aqui, por esse cálculo? Todo mundo silêncio. É um cálculo um pouco diferente. O Luiz quer fazer alguma analogia, Luiz, de margem de contribuição com a margem que o pessoal costuma fazer realmente no jogo da revenda? A maioria das pessoas fala, eu peguei um produto, comprei por 100, eu vou fazer isso aqui, ó. Desculpa, Luiz, vou aproveitar esse gancho aqui, ó. Vou projetar aqui de novo. A maioria das pessoas costuma falar assim, eu comprei por 100 e vendi por 200, 100%. Mas olha só, se eu comprasse por 25 e vendesse por 50, certo? Dobrei produto, certo? 25 por 50. Só que a gente tem que analisar que nós temos custos envolvidos nisso. Somente o frete impacta muito. Continua a mesma comissão em porcentagem, continua o mesmo ads em porcentagem, o custo do frete impacta demais. Olha para quanto que vai essa operação. 17 negativo. Mesmo eu dobrando o preço do produto. Olha que engraçado. Então tem gente que fala, eu peguei um produto de 100 e vendi por 200. Tem que ficar muito atento por causa das taxas, do que é se cobrado, porque senão a conta não fecha. Então essa margem que o pessoal fala, eu comprei por 100, vendi por 130. Aqui a gente está comprando por 25, vendendo por 50, dobrando. Mas olha como impacta aqui. A gente teria que pagar por produto vendido R$ 8,50. Fica um pouco mais claro assim? Luiz, quer adicionar mais uma pitada aí de experiência nessa parte? Vamos lá. Sim, na verdade, as duas formas não estão corretas, né? Mas a gente só precisa entender de qual ângulo nós estamos enxergando. Só que, assim, no modo geral, as pessoas acabam utilizando o que a gente chama de markup, né? O markup é um cálculo um pouco mais simples, mais simplista. No modo geral, as pessoas só fazem o quê? Ele se baseia no valor em que ele pagou o produto. Então, eu comprei um produto de R$100 e vou vender ele a R$200. Então, ele teve um markup de 100%, que ele dobrou o valor. Olha, eu vou ter um markup de 300% e por aí vai. Ele é muito simplista, não está errado, mas ele é muito mais simples. Eu prefiro fazer um cálculo que a gente chama de margem de contribuição, ou chama de lucro bruto, que a gente pega o valor de venda, a gente faz ao contrário, né? O markup a gente pega o valor de compra e multiplica quantas vezes você quer vender aquele produto ali. O que eu gosto de fazer é pegar o valor de venda e retirar todos os custos variáveis para assim chegar ao nosso lucro bruto. O que seria custo variável e custo fixo, né? Então, custo variável, ele, como o próprio nome diz, ele vai variando de acordo com a sua venda. Então, ele existe se você vender, mas se você não vender, esse custo ele não existe. Então, por exemplo,
o próprio produto, o valor do produto. Você comprou ele, mas enquanto você não vender o teu estoque, né? O imposto você só tem o imposto depois que você vendeu o produto. A comissão do Mercado Livre, o frete, né? Vamos partir um pouco para a loja física também. A comissão do vendedor, aquela taxa da maquininha de cartão. Então, esses são tudo custos variáveis. Ele só vai aparecer na conta depois que você, de fato, fizer a venda. E, por outro lado, a gente tem os custos fixos. Como o próprio nome diz, ele é fixo, independente se você vender ou não. Então, o aluguel ele é um custo fixo, né? O contador é um custo fixo, o salário do funcionário é um custo fixo. E eu gosto de fazer essa analogia do salário do funcionário, que o funcionário, o salário é custo fixo, mas a comissão dele é custo variável. Vocês estão conseguindo entender um pouco dessa diferença? Então, eu gosto de pegar a margem de contribuição justamente porque ele é mais fácil de eu chegar ao lucro bruto independente do tamanho da tua operação. Então, se eu não tiver funcionário nenhum, claro que o meu fixo vai ser diferente de quem tem, né, uma empresa maior com mais funcionários. Então, nesse caso da margem de contribuição, a gente consegue chegar a um ponto mais fácil que se encaixe na realidade de qualquer um da gente aqui. E por que a gente chama de margem de contribuição? Depois que a gente pega o valor de venda, tira um exemplo mais específico aqui do Mercado Livre, né? Vender no Mercado Livre, que a gente tira a comissão do Mercado Livre, a gente tira o frete do Mercado Livre e o imposto e o próprio valor do produto, o que sobra aquilo ali, ele contribui para pagar o nosso custo fixo. Então, por isso que chama-se margem de contribuição. Aí, depois, um pouquinho mais lá na frente, para entender onde é o teu ponto de equilíbrio, por aí vai. Mas aí a gente já está chegando no lucro líquido, né? Que aí acho que já aprofunda demais. Então, eu gosto de usar essa nomenclatura, digamos assim, né? Que o outro também está correto, só que ele te deixa um pouco perdido, e ele te entrega uns números que às vezes enganam a gente. Caramba, eu botei 300% de lucro, e as pessoas acabam, e na verdade lucro, quando a gente fala em margem de contribuição, ele nunca vai ter 100%, porque é de cima para baixo, né? Então, sempre, mesmo que você venda R$100, mesmo que você encontrou esse produto de graça na rua, por exemplo, você vai ter algum tipo de custo para vender ele. Então, quando a gente fala de margem de contribuição 100%, isso nunca vai existir. Tá? Não sei se conseguiu dar uma clareada ali. Então, a gente sempre vai falar em margem de contribuição. Deu uma clareada na galera? Conseguiu? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Pode falar, Fabiana. Então, eu acho que o ideal seria encontrar um produto que a gente pudesse colocar 3 vezes mais e diluir nesses custos que a gente vai ter, de repente. Porque Então, o dobro não, mas assim, se a gente encontrar um produto bom e que puder colocar 3 vezes mais, a gente vai ter um lucro, né, equilibrado aí, no caso. O negócio é encontrar esse produto. Então, Fabiana, ó, notem que se a gente olhar nesse caso aqui, por exemplo, ó, a gente nem 3 vezes não ficaria. Por isso que a gente tem que usar a planilha aqui como ferramenta para a gente entender. Então, se ele custa aqui 25, né? Vamos falar que ele vai chegar a 25. Então, a gente vai vender ele 3 vezes, seria 75. Né? Vamos fazer esse mesmo estudo de custo. Ó. Nesse caso, aqui já a gente poderia seguir. Mas aqui a gente poderia seguir para um segundo estágio. Então, aqui, se a gente chegar aqui a 8% dentro desses cálculos, a gente vai levar esse cálculo para o próximo estágio, porque aí isso vai depender realmente, aí é uma conta depois de estudo de custo mais afinada. Por quê? A gente manda para a China, lá eles vão conferir peso do produto, dimensão, cubagem, toda a estrutura da sua importação, e aí volta um estudo de custo detalhado, muito assertivo, 99% de acerto. Vou falar 100% porque existe a variação cambial. Mas ali sim a gente vai ter a tomada de decisão. Opa, estava lá 8% aqui no meu estudo, estava 13% aqui, mas a hora que vier o estudo de custo oficial, ele vai chegar a 20%, vai chegar a 25%, ou não.
esse produto, ele é muito pesado, ou ele é muito volumoso, o frete impactou muito nele, ele ficou negativo, a gente deixa ele de lado. Mas aqui é um direcionamento, é um primeiro start para a gente levar à frente ou não. Porque se aqui der menos de 8, a gente nem segue. Ah, deu 5. Vamos imaginar que o preço dele de venda desse produto fosse R$60. O preço médio, né, que a gente achou. Ih, aqui ficou até negativo. Vamos colocar 65 aqui. Dá uma margem de contribuição de 3,77. Então, aqui a gente já descarta, opa, esse produto nesse momento não dá para eu trazer, pulo para o próximo. A caneta não deu margem, não deu viabilidade. Pulo para o próximo. Não adianta eu ficar descabelando, mas eu já fiz todas as buscas de viabilidade. O mais barato que eu achei foi de 10 yuan, e a margem de contribuição ficou muito baixa. A margem ficou 3,77. Eu não sigo com esse estudo de custo. Vou pular para um próximo SKU. Então, aqui é um direcionamento, é um filtro, vamos chamar assim, para que a gente não fique frustrando, mandando tudo para fazer cotação. Então, a gente, pega isso, manda lá, pega isso, manda lá. E cada envio de estudo de custo que a gente manda para a China, demora um tempo, porque a gente tem que checar lá item a item. Então, vai ter um funcionário que ele vai entrar em contato com todos os fornecedores que a gente indicou nesse estudo de custo, vai dar um cara crachá, preço tá ok, qual que é o peso desse produto, cubagem, vai mandar uma PL, que é um packing listing, que cada produto da tua importação, com os pesos certinhos e cubagem, o valor total da tua carga. Aí faz um estudo de custo completo, com rateio, com frete oficial, tudo certinho. Ali retorna para a gente, ali sim a gente vai ter uma tomada de decisão. Opa, vamos seguir, ficou show de bola. Ou não, vamos alterar o item 1, ou 2, ou 3. Mas aqui, dentro dessa planilha, é um pré-filtro para que a gente não mande um monte lá, porque nem todo produto vai fechar a conta, tá, gente? Principalmente se a gente entrar com produtos que tá todo mundo trazendo. Vai ser muito difícil a gente pegar um curva A, que tá todo mundo vendendo, o pessoal saindo na porrada, e a gente ter preço. Pode fechar ali pequenininho, mas aí a gente não trabalha de graça. Então, a gente exclui ele, a gente tira ele da nossa planilha. Não vou gastar dinheiro só para vender por vender, a gente está aqui para ganhar realmente dinheiro. Ô, Fernando, você tem algum cálculo de custo aí, só para o pessoal, acho que vai conseguir visualizar melhor. Porque, assim, o cálculo de custo mesmo, ele é muito mais complexo, né? Então, ele tem que ratear frete, como o Fernando falou, e cada produto ele tem uma alíquota de imposto diferente de acordo com o NCM. Nesse momento, sim, né, a gente toma a decisão. Agora, o que a gente está explicando para vocês é realmente um filtro para chegar nesse cálculo de custo, porque ele é bem complexo, né? Então, se a gente ficar toda hora mandando produto, gasta energia tanto vocês quanto o pessoal lá que vai fazer, né? Então, a gente faz esse filtro antes para mandar um X quantidade, né, para a gente analisar. Tem aí já, Fernando? Tem, vou abrir aqui. Vou projetar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Então, não sejam tão rigorosos nesse primeiro momento. Fala assim, caramba, só vou ganhar 8%. Não. O 8% é para ver se tem uma possibilidade de ganhar. Bastante. Só para vocês terem uma noção, a gente tem produto que é 0 de IPI e tem produto que é 35% de IPI. Então, só aí já faz uma diferença muito grande. Né? Tem produto que o II é baixinho e às vezes é altíssimo o II. Ó, vamos lá aqui, ó, para vocês identificarem. É uma cotação antiga, tá? É de 2023, 24, janeiro de 24, né? Dólar 4,89. Então foi, ó, 23 mil dólares. Tem aqui o frete internacional, estava em 3 mil dólares. Aqui nós temos todas as taxas, Siscomex, desembaraço, armazenagem, marinha, todas as despesas, emissões, assessoria, frete rodoviário, II, IPI, PIS, COFINS e aqui ICMS.
Então, aqui a gente tem todo o cálculo de tudo que a gente vai ter na importação. Aqui, final, ela vai chegar a 233 mil. E aqui embaixo a gente tem, que aí aqui a gente tem que realmente prestar atenção, né? E realmente observar isso. Porque os custos, se a gente for olhar impostos, são muitos. Mas aqui, a gente olhando aqui, o valor fecha, segue. Então, aqui ele vai entregar, ó, Simples Nacional, ele vai custar R$ 51,29. Aqui já estão todos os custos, ó. Isso aqui é um jogo de faca. Então, ele tem aqui o NCM dele, tem aqui o II, tem o IPI, tem o PIS e tem o COFINS. Notem que aqui, ó, cada classificação de NCM tem um, ó, que é 16. Isso aqui é 10. Esse é 20. Esse é 3. IPI nem tem, ó, é 0. Então, cada produto desse vai ter o seu estudo individual. E como que a gente vai fazer isso dentro da nossa planilha ali de direcionamento? Não dá para saber todos os NCMs, assim, nós. Isso aqui é o nosso escritório que vai fazer a contabilidade, depois com o NCM. Por isso que ali é um direcionamento, porque é muito complexo. Olha como que para fazer o estudo. São vários tributos. Olha esse aqui, ó. Ele é de 14,4, mas ele é 0 de IPI. Então, a gente tem que prestar atenção aqui, no final. Opa, ele é 4 que é dólar. Aqui, ele vai chegar para mim a 51,29. Opa, minha conta fecha. Aí, eu vou pegar aqui 51,29, aí eu vou alimentar dentro da minha planilha de precificação. Vamos pegar aqui, vamos voltar para ela. Aí a gente vai, dentro da planilha de precificação, vamos alimentar ela com 51, deixa eu só abrir aqui ela. Fechei. Foi. Aqui. 51,29, vamos lá. Então, a gente vai vir aqui. Aí sim, eu esqueço aqui eu vou alimentar aqui 51,29. E aí, qual é o preço de venda? Vou alimentar meu preço de venda. Vamos supor que seja R$200, tá? E vamos alimentar. A comissão é a mesma de 18. Vou manter o mesmo EDS. Não, o frete aqui é de 28,79. E meu imposto continua 4%. Ele vai me entregar uma margem de contribuição de 32,96. Cara, é maravilhoso. É porque eu estou pagando 51,29, estou pagando os mesmos 51,29, todos os encargos, e ainda me sobra 65. Eu compro um outro produto e ainda me sobra troco. Mas vamos imaginar que aqui fosse R$150, mantendo os mesmos custos. Ó, ele cai para 19,61. É ruim para uma primeira importação? É muito bom, tá, gente? Para a gente ter, só entender o produto, para ver como que ele chega aqui para a gente depois dar profundidade, sabendo que a gente pode escalar o custo dele comprando mais, então já é um norte muito grande. Então é isso aqui que vocês têm que ter de trabalho para entender, depois da demanda, a viabilidade. Opa, me entrega uma viabilidade muito boa. Esse aqui tem 19, o outro tem 20, o outro ficou 10, o outro ficou 30. Aí dentro de tudo isso daqui, quando a gente terminar de alimentar lá 5, 10 SKUs, que seja, caneta, livro, cadeira. Aí, nesse momento, sim, a gente toma a decisão. Depois que volta aquela planilha, aquele cálculo de custo ali. Ali, sim, é o momento de decidir, porque esses são os números mais próximos. Porque até então, você vê, tem produto que é 0 de IPI, tem produto que é 9, 15, 35. Então, esse filtro que a gente está fazendo, a gente está multiplicando por 2,5 somente. É um cálculo bem simplista para mandar para o cálculo de custo. Não sei se vocês conseguiram. Então, são dois momentos. O primeiro é um filtro, e o segundo, para a gente mandar esse filtro para o cálculo de custo. Vai retornar o cálculo de custo. Retornando, aí sim a gente vai ver os números bem corretos ali. Ali vai dar o direcionamento para a gente.
Nesse Exato. momento, não seja tão rigorosos assim. É o que o Fernando falou, ó, deu positivo, 8%, manda para o cálculo de custo. Né? Agora, chegando no cálculo de custo, aí sim, a gente vai analisar lá um pouquinho mais, de maneira um pouco mais rigorosa, 20%, 25%, né? 8% já não é tão interessante assim. Tá? Então, a gente bota uma régua um pouquinho mais abaixo de 8%, que pode ser que ele tenha uma alíquota bem baixa de imposto de importação, e a gente não perder essa oportunidade também, para a gente não já cortar de cara, né, sem ter muita certeza. Eu acho que tem clareza agora, pessoal. Exatamente. E ali, dentro de tudo isso, a gente fazendo a parte da planilha, a gente consegue direcionar o produto que a gente vai comprar. Não porque a gente gostou dele, mas porque ele está entregando melhor lucratividade. Porque existe um carinho, não vou falar carinho, mas vamos falar de um interesse em trazer um produto que às vezes a gente tem afinidade. Então fala, caramba, gostei muito desse produto, quero importar ele. E aqui com a planilha na tela, para a gente realmente observar, a gente vai ter essa tomada de decisão. Ah, se esse aqui está me entregando 19, vamos supor que eu tenha um outro aqui, ó, que esteja me entregando. Vamos colocar aqui, ó, 37. Só de exemplo, tá? Quando a gente for fazer o nosso pedido de compra, onde a gente vai pesar mais a mão? Ah, eu sou apaixonado, essa caneta, né? Eu sou apaixonado por ela. E aqui um livro, vou colocar um caderno. Sou apaixonado pela caneta, mas o caderno, ele vai me entregar, ó, o dobro de margem de contribuição. Qual que eu vou importar? Então, conseguindo entender, aqui também a balança vai pesar para a gente fazer a nossa prévia de compra. Então, a gente vai ter um direcionamento, não pensando no produto, mas pensando na lucratividade. Então, fica muito realmente objetivo. Aí cálculo, é empresariado mesmo. É olhar business. Não é olhar, eu gostei desse produto, queria ter isso aqui no meu portfólio. Pode até querer ter com luxo, mas ciente, tá? Vou ter, ele não me dá margem, porque eu quero, eu vou seguir. Mas aí cada um tem a tua empresa e administra o teu dinheiro. Mas aqui a gente consegue visualizar claramente, tá? Então essa é a planilha de precificação, que a primeiro momento aqui, falando em importação, a gente vai usar para a gente seguir o próximo passo, que é pedir o estudo de custo, seguir. Então aqui é um pré-filtro, e depois a gente pode utilizar ela para fazer a nossa precificação, com a estratégia. Opa, não, se é 150, eu vou pôr aqui 200, vou colocar aqui 200, e vou trabalhar aqui com 30%, 25%, 27%, 26%, 25%, para mim trabalhar 150, para chegar no mesmo preço que eu quero, e ter a estratégia aqui de ancoragem. Vocês já viram já em outra aula isso, como a gente usa essa técnica. Então, aqui sim, aí a gente vai deixar isso aqui pronto para realmente outro caso, não na compra, aí já pensando na venda. Tá? Aqui, pessoal, continuando a falar sobre essa planilha, notem que aqui, ó, tem aqui, ó, link 1688, que a gente vai colocar, inserir o link do produto para a gente também dê um cara crachá. E aqui também um link do Mercado Livre para que a gente possa fazer o comparativo. Para que isso? Para quando vocês fizerem esse estudo de custo, vocês vão mandar para a gente. Eu e o Luiz vamos analisar para ver se você está fazendo certinho. Opa, está fazendo um cálculo certo, o link que você pegou está certo, a margem aqui do Mercado Livre que você está olhando também está certo. Beleza, ok. Porque pode acontecer erro, tá, gente? Às vezes está bem assim na nossa cara e a gente pode errar. Então, a gente está aqui para minimizar isso, para que vocês sejam mais assertivos possível. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai conferir. Ó, Fabiana, tá tudo certo. Ok, vamos seguir para o próximo passo. Vamos mandar para o grupo de importação. Aí é o segundo grupo, que é o import. Aí a gente manda lá,
a nossa equipe vai alinhar com a China, fazer tudo isso e retornar um estudo de custo realmente oficial para vocês terem a tomada de decisão. Mas aqui, além de tudo isso, a gente acompanha vocês também. Então não é, eu fiz, será que está certo, vou, não vou? Não precisa ter medo. Então a gente até pede para que quando vocês forem começar a fazer ali a seleção de produtos a importar, a viabilidade, a demanda, achei aqui a caneta, ou mesmo que não dê, ficou negativo, vamos colocar aqui um exemplo, ficou aqui, seria 50, vamos colocar R$100, vamos ver como que ele vai ficar. Isso, deu negativo. Só para fazer 2 ou 3, só para a gente entender se vocês estão no caminho certo. Porque você imagina, fez um estudo de uma prévia gigantesca, achou 300 itens, e aí a gente fala, caramba, você errou no cálculo, tá fazendo tudo errado. Vai ficar muito pé da vida. Então, calculou 3 produtos, já manda, Fernando, Luiz, confere, vamos dar uma olhada se a gente está no caminho correto? A gente vai analisar aqui junto com vocês a planilha, ó. Raul, pode seguir. Fabiana, segue. Tá ok. A Beth, tá ok, segue. Vamos para o próximo passo. Então, a gente acompanha esse passo a passo, mas é importante que vocês não deem esse feedback. Fiz, mesmo que negativo, manda pra gente, ó. Tô no caminho certo? Tô. Segue, agora continua ali o processo de seleção de produtos. A gente chama de garimpo, né, também. Então, vai ali buscar novos produtos e as oportunidades. Por isso é importante a gente alinhar o link também do 1688 e o link do Mercado Livre. O link médio, tá? Só para a gente ter um cara crachá, porque às vezes acontece de não ver algumas observações. Por exemplo, você está comprando um produto de 200 ml, capacidade, mas está comparando com o do Mercado Livre de um 500 ml. Na hora de você vender, vai conseguir vender sim, mas vai ter que mudar a promessa de venda. Então, pode ser um erro, porque o preço de venda dele de 200 ml é mais barato. E você fez um estudo de custo em cima de um mais caro. Então, a gente acompanha isso junto a vocês, tá? Para que realmente minimize esses erros. Alguma dúvida até aqui? Fabiana conseguiu clarear bastante sobre essa parte? Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Ficou claro. Ô, Fernando, só uma dúvida. Só a Jogo prática agora. Boa, Fabiana. O- Diga, Raul. Ali, quando vocês falam ali do 1688, né, aquele site chinês lá, os preços que aparecem lá, já é o preço de compra ou é tipo o Alibaba lá, que é um pool de preço, né, de $1 a $200, aí tu vai falar com o vendedor, não, é $300 o negócio. Ali eu posso confiar, por exemplo, eu abro um link ali, tá dando 5 yuan ali, eu considero 5 yuan. Ou eu preciso entrar em contato para preencher aquela planilha com o valor correto, vamos dizer assim. Não, e é legal essa pergunta. O que é um 688, né? A gente explicou isso na aula anterior, mas também é bom para recapitular para o pessoal e vocês que estão chegando agora para vocês entenderem o que é. O 688, ele é do grupo do Alibaba, porém ele é um site de comércio interno na China. Então ele é como se ele fosse um Mercado Livre chinês. Então o preço de custo lá já é o preço para você comprar o produto e geralmente, eu vou acessar um aqui para vocês verem, para servir de exemplo, os produtos já têm ali a quantidade que tem em estoque, muitas das vezes. 5 mil, 3 mil, 100, 200. Ele já dá a quantidade que tem em estoque. Então, isso, a gente compra de lá, não vai comprar, a fábrica vai ter que ir lá produzir, muitas das vezes. Já está em estoque 100%. Então, a gente ganha time nessa importação também. Vou pegar um produto aqui, vou mostrar para vocês aqui dentro do 688, só para vocês entenderem essa parte de preço, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos abrir aqui o 688. Então, a gente vai pegar ele aqui. Então, já tem, eu sei que ele é 46 yuan. Tá aqui, ó. Então, dentro disso, eu vou já digitar ali no meu produto, no meu custo, 46 yuan. É esse produto que eu quero? Ah, não, é esse outro, ele custa 46. Então, aí sim, eu vou fazer ali o meu pedido, eu vou pegar aqui, dar um Ctrl+C,
no meu link e vou colar lá na minha planilha. Vou colar e depois vou mostrar aqui para vocês. E vou colar na minha planilha, mostrando aqui o link do 688. Vou pegar aqui, olha lá. Ó, colei ele aqui, ó. Então, aqui já vai servir para a gente ter essa noção. A hora que eu clicar aqui, vou entrar lá, opa, eu sei o que o Raul está querendo, é esse óculos aqui que ele está comparando. Deixa eu comparar com o que ele está comparando. Opa, você está comparando com um óculos, mas é um Ray-Ban de R$ 1.500. É outro produto, não é bem por aí, Raul. Isso aqui está comparando um produto sem marca, de entradas, tem que comparar com um anúncio do Mercado Livre sem marca de entrada também. Tá? Aí a gente vai falar, Raul, ajusta, tá errado. Mas ali é o preço já, não tem ficar fazendo negociação, tratar com ninguém. Ali já é o link realmente para compra. Tanto é que a gente usa esse mesmo link e depois para a gente fazer o pedido nosso de importação, a gente usa uma planilha também de pedido, que é um padrão que nós temos para todas as operações, onde tem ali o produto e já o preço dele. Então a China confere. Então o que eles vão conferir dentro de tudo isso? Se realmente o preço que o site aqui passou, porque às vezes acontece de você estar pedindo esse modelo, por exemplo, e não tem. Ah, ali estava dizendo que tinha 1.000, mas não tem. Aí a China vai retornar. Pode ser esse? Cabe você falar assim, ou não, esquece esse. Vou procurar novo importador, vou procurar novo fornecedor, porque eu quero esse roxinho da lente roxa. Aí, mas o preço dele já vai estar aqui definido em yuan, tá? Alguns casos vão vir, mas aí é uma forma da gente ter atenção que algumas vezes a plataforma essa daqui, ela não é bem igual ao Mercado Livre, que existe um preço apenas para variações do mesmo produto. Então, no Mercado Livre, eu posso ter um óculos desse ou 10 óculos desse como variação dentro de um mesmo anúncio. Eu quero comprar da lente preta, da lente roxa, da lente verde, da lente azul. Pode ter dentro do mesmo anúncio, só que vai estar com o mesmo preço. Sempre, não tem essa variação ainda. Diferente, por exemplo, do Shopee, que é parecido com o que você falou, ao lado do Alibaba. Vai de 10 a 200. No Shopee, pode-se fazer variação e cada variação com o seu preço. Aí é mais complexo, porque você abre ali, caramba, achei um óculos a R$1,99. A hora que você clica, R$1,99 pode ser o parafuso da armação. Então tem que ficar atento nisso. Porque pode ter anúncios com essas variáveis também, de tanto a tanto. Aqui, deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu possa clicar já fácil para a gente visualizar. Deixa eu voltar aqui. Vou clicar em um outro, só para ver se a gente pode ter essa prévia aqui mais rápida. Espera aí. Vamos lá, deixa eu ver esse aqui, se ele vai abrir. Só para vocês terem esse entendimento melhor, tá? Vamos lá. Aqui, ó, abriu um. Ok. Vou projetar aqui para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, ó, o anúncio. Aqui começa 10,66, certo? Mas nem sempre a foto que vai aparecer vai ser o de 10,66. Até porque, ó, 10,66 tá aqui, ó, estão conseguindo visualizar? É 60 centímetros por 30. Então, a gente está falando de um apoio ali, tipo um tecido para colocar computador, né, para mesa, de 60 por 30. Mas aqui existem as variações, ó, 70 por 30, 80 por 30, ó, 90. Então, às vezes, pode acontecer nesse anúncio, ele está aqui, ó, 10,66, um underline e o último preço, até 36. Está aqui. Pode acontecer quando a gente for fazer ali o estudo de viabilidade. Então, tem que ficar atento dentro da plataforma. Como vão ter alguns anúncios que vão ser só, realmente, 10,66, é só aquele item pronto e acabou, não tem variação. Então, é bom a gente entender isso também. Que pode clicar, eu estou fazendo um cálculo
Já vi que esse produto vende muito no Mercado Livre, é um forro, um apoio para computador, não sei como pode chamar isso. Mas ele vende muito. Mas o que vende muito é o de 36 yuan, que ele é de 1,20 m por 60. E aí a gente vai lá e faz nosso estudo de custo pelo mais barato, de 60 por 30. Aí a gente vai ter um cálculo de custo errado. A gente está se baseando por um produto e comprando o outro. Então a gente tem que estar atento nesse cara crachá para a gente ter esse encaixamento melhor. Para a gente não trazer um produto diferente do que a gente está fazendo a pesquisa, tá? Mas aqui ele entrega do jeito que você falou, tá, Raul? Você conseguiu entender aqui? Fica fácil de visualizar. Vocês vão ter ainda essa parte do 688 ainda. O site dá para a gente viajar nele muito, muito. Inclusive, vocês podem até já baixar, tá? Tem para o aplicativo pelo celular. Vocês podem ter no celular. Recapitulando aqui dentro do 688, para facilitar, gente, só mostrar aqui, é só para vocês lembrarem da última aula. Então, aqui, ó, ele tem aqui essa câmerazinha, ó, que é a parte de busca. Então, aqui a gente vai clicar, deixa eu só dar um print aqui de um produto. Dá um print desse daqui, ó, desse relógio. Como a gente vai fazer a busca no 688? Abrir o site, o 688.com. Estão conseguindo visualizar. A gente vai vir aqui na câmerazinha. Vou inserir aqui o produto que eu quero. Ele já apareceu aqui, vou dar um confirmar. Ele vai abrir uma outra página. Eu vou só fechar essa projeção e apresentar aqui a outra. Espera aí. Vou só parar essa e apresentar a próxima. Aqui. Foi. Ó. Ele já abre aqui a parte do relógio, que é para a gente fazer nossa busca. Então, mesmo sendo em chinês, quebra um pouco a cabeça inicial, porque é tudo em chinês, apesar da gente poder traduzir, tá? Então, nós temos a opção de vir aqui, ó, e traduzir para português. Deixa ele fazer aqui a tradução. Ó, traduziu. Relógio masculino, Lange Master 8 pinos. Só que eu não gosto de fazer essa tradução inicial porque a plataforma dá essas bugadinhas, ó, tá vendo? Cobre um pouco o preço, ó. Então fica um pouquinho ruim de visualizar. Tá vendo, ó? Ele fica meio ruinzinho da gente visualizar. Então eu gosto de deixar ela, talvez seja uma configuração do meu computador. Se de vocês não aparecer isso, segue no traduzido. Mas eu gosto de deixar assim, fica bem limpinho, ó. Fica fácil de visualizar preços. E aí, aqui sim, eu vou fazer a busca do meu produto. Então, se eu estou buscando, o que é importante eu entender? Opa, deixa eu clicar aqui no relógio, deixa eu ver, opa, esse aqui é bem parecido do que eu quero. Eu vou clicar nele, ele vai abrir outra página, deixa eu interromper aqui. Ele vai abrir a página do relógio. E aqui, importante, ó, é eu vir nas partes de observações, eu vir em observações e fazer um cara crachá. Comparar para ver se é o produto que eu estou querendo realmente. Aqui, buscar as características dele. Alguns anúncios não vão ter todas as características, porque, como a gente falou, é um site voltado ao consumo chinês, interno. Mas muitos deles vão ter, tá? Dimensões. Geralmente ele vai estar aqui, ó. Nessa primeira parte, ó, aqui. Aí aqui sim a gente vai vir e vamos fazer a tradução dele, ó. Olha lá. Pode ser personalizado? Não. Pessoas aplicáveis. Feminino. Prova d'água? Pode, né? Que seria o sim. Diâmetro do mostrador, 41 milímetros, a caixa. Espelho vidro. Imitação de couro, material da alça. Então, aqui vão dar as atribuições, as características do produto, tá? Desempenho, coroa de rosqueada, fivela de pino,
Então, aqui a gente vai fazer o cara crachar com que a gente está checando a demanda. Então, é importante checar isso daqui, tá? Não só ver por foto, que a foto, que tamanho que é essa dimensão aqui? Se a pessoa tiver o braço fino, é um relógio pequenininho, né? Mas se for um cara grandão, vai ser um relógio bem grande, porque está bem proporcional. Então é bom a gente vir realmente nas características do produto e fazer esse confere. Entendido aqui? Conseguiu clarear? Raul, já está começando a pegar aí um 688 avançado na primeira aula, já vai baixar aí com certeza aí já o aplicativo no celular. No celular, gente, não sei se o Fabrício já baixou no celular também, Fabrício? No celular é legal de ver produtos, porque a gente está andando com o celular. Eu, no começo, era que nem maluco, tirava foto de tudo, ficava tirando foto e já buscando. Parecia louco. O pessoal fala: o que o Fernando tá vendo no meio da rua tirando foto? Eu tava vendo um produto para importar. E, por coincidência, achei um produto. Não é o método que a gente usa, mas eu achei interessante e falei: caramba, deixa eu ver esse produto. E tirei foto de um produto que eu tinha comprado para mim. E nem tinha me ligado. Que era um produto de informática que geralmente a gente pula um pouco fora de informática, porque a informática é muito sobrecarregada. É um nicho que é muito competitivo. E esse eu falei: caramba, dá margem. Por coincidência, comprei para mim de uso, tirei foto e coloquei, não é possível. Aí comecei a aprofundar, aí fui ver demanda, e a viabilidade já estava na minha cara, acabei importando. Mas é legal porque, às vezes, tem muita foto legal também no aplicativo, que no computador não tem. Então, dá para usar bastante ali o celular com o aplicativo 688, tá? Até para vocês irem fazendo. Lembra que a gente falou na aula passada? Quando a gente começa a buscar demanda, que é dentro do Mercado Livre, a gente quer que os POPs nos invadam de mercadoria, de produto depois. Que a gente usa isso a nosso favor. Então, a gente vai lá, clica em produto, a caneta, ou agenda, ou uma bola, enfim. Depois, a própria plataforma fica nos bombardeando, certo? Eles querem vender e tem essas ferramentas ali de POP para nos bombardear posteriormente. Dentro do 688 é a mesma coisa, tá? Então, a partir do momento que você loga, começa a buscar, ele vai começar a te bombardear de novo. Vai começar a te mandar informação, sempre daquele produto que você buscou e categoria sobre ele. Ah, estou buscando esporte, ele vai começar a vir tudo de esporte, tudo. E a gente usa isso a nosso favor. E aí, pegando todas essas informações, entramos dentro da planilha de precificação, que é ali a nossa parte para organizar realmente e termos o direcionamento para ver o que a gente vai levar adiante ou não, tá? Ficou claro dessa explicação, Fabrício? O Raul está pegando um pouco no meio, que a gente falou já nessa aula passada, tá? A Sinara também está pegando agora. Mas a gente falou já um pouco e a gente ficou de esmiuçar um pouco mais ela hoje, para realmente deixar mais claro essa parte da precificação. A gente fala precificação, mas aqui vamos chamar de viabilidade, tá? Nesse estágio que a gente está de importação. Aqui é para a gente ver realmente a viabilidade, sigo adiante ou não, tá? Ficou fácil de entender agora, Fabrício? Alguma dúvida? Você tentar separar aqui uns 3, 4, eu envio para você, para poder ver o que eu posso estar errando. Perfeito. Fabiana, conseguiu visualizar? Consegui. Boa. Já baixei o aplicativo aqui no celular. Já tá. Boa, muito bom, muito bom. A Beth, vou perguntar, porque tem que perguntar, mas a Beth já importa, já está com carga já saindo, né, Beth? Já está escolada na parte aí do direcionamento de produtos, o Adir também já tem expertise aí nisso. Mais alguma dúvida? Diga, Fabrício. A princípio, os produtos que eu uso aqui, eu trabalho em área de telecom, né? Da margem muito pouca, muito baixa. Já colocou? Coloca na planilha e manda para a gente analisar junto.
Eu tenho colocado aqui. Eu já vou colocando vários números, aí vou vendo. Um kit mesmo de FTTH, lá está 161, né? Aí aqui já deu o torno que ele vai chegar a 400 aqui. E aqui é vendida a 260. Já tem isso aí, pula fora. Já Pula deu pra outro. negativo 106. Pula, já deu isso aí, pula para outro. Não gasta energia. É. E aqui, gente, lembrando, ó, vou projetar de novo, apesar de a gente estar falando de precificação, mas tem um pouco a ver, que a gente está falando da parte ainda de importação, né, de garimpo. Aqui, ó, quando a gente entra na plataforma, ó, notem que são bem similares, né? A gente não precisa pegar a demanda, que nem a gente está analisando uma demanda de um relógio, por exemplo. Eu não preciso vir e pegar e tem que ser exatamente esse. Tá? Então, se a gente está analisando um relógio, é um relógio social, com um design dourado, pulseira marrom, ele tem alguns detalhezinhos de marcador, então a gente vai procurar próximos, a gente não precisa pegar idêntico, tá? Então, porque às vezes você não vai conseguir encaixar um idêntico, porque às vezes está sendo uma importação que você está analisando, o cara desenvolveu aquele produto personalizado, mas dentro da categoria, é um relógio social, bonito, com pulseira de couro, isso, vou seguir nessa mesma linha. E aí segue, não precisa estar idêntico, às vezes muda a cor. Então, a gente analisou na aula anterior, era um aparelho de solda, né? Como que chama aquilo, Fabrício? Você que falou o nome? Soldagem... É uma inversora de solda, né? Inversora de solda. Então, a gente deu como exemplo uma com a carenagem amarela e que a gente achou foi vermelha. Gente, não vamos se prender para isso, tá? Porque às vezes é um cara que mandou fazer personalizado aquilo lá e a gente talvez não o encontre. Mas a gente tem que seguir as características, dentro daquilo, tá dentro do preço, da viabilidade, vamos seguir. Então, a gente costuma dizer, inclusive até o Luiz que usa bastante, né? A gente não inventa a roda. A gente pega a roda, pinta ela com outra cor e segue. Não vamos travar por isso. Tá? E aí um outro pulo aqui do gato para a gente fazer essa pesquisa, Fabrício, já que você está aí nessa parte. Aqui, gente, bem no cabeçalho aqui da plataforma, tá aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, busca de produtos. É aqui por preço. Então, a gente vai clicar aqui na setinha, que ele vai... As próprias setinhas já tá assim, que é o quê? Do menor para o maior. Então, ele já vai fazer esse pré-filtro aqui pra gente, Ele já organizou do mais barato para o mais caro. E vai subindo o preço, Vai subindo o preço. Tá vendo? Então, vai facilitar a nossa pesquisa, a nossa busca. Então, a gente pode vir aqui e fazer esse filtro por aqui. Vamos traduzir aqui. Olha lá. Por preço. Tá aqui, filtro por preço. Se a gente até quiser aqui colocar por yuan, a gente pode fazer esse filtro aqui também. Mas eu não gosto de fazer isso, tanto filtro. Eu gosto de ir clicando, realmente entrando um a um, para entender, às vezes, dentro de um modelo que a gente nem está buscando, talvez. Deixa eu achar um outro caso aqui. Aqui. No modelo que a gente nem está buscando, olha lá, 2,50. Deixa eu parar e apresentar essa página. Dentro disso, eu posso achar um outro produto. É um relógio também, certo? Olha lá. E ele mais em conta. Então, eu posso realmente... Isso aqui é relógio por relógio. Deixa eu olhar isso aqui, tem um preço mais atrativo. Então, eu não costumo colocar muito filtro, porque a gente pode também filtrar oportunidades, tá? Então, no começo, é um pouquinho... não vou falar difícil, mas trabalhoso, até vocês pegarem o ritmo aí de fazer essa parte, mas depois vem com muita facilidade. Vocês vão conseguir mexer na plataforma muito fácil. O Fabrício falou aí de fazer o cadastro, né, na plataforma. Realmente é interessante porque ele fica toda hora pedindo, faça seu cadastro, faça seu cadastro, faça seu cadastro, que é normal de qualquer site.
Pra vocês terem uma ideia, eu não tenho cadastro até hoje, porque vou ali aparecer, eu vou lá e clico e sigo e vou embora. Mas tem gente que vai se irritar com esses popzinhos que ficam aparecendo. Aí tem que fazer o cadastro, só que ele é chato para fazer o cadastro. Tem o passo a passo lá, eu vou replicar no grupo de novo, que está entrando aí o Raul e a Sinara. Vou mandar de novo para vocês terem ali e fazerem esse cadastro, caso vocês queiram também, tá? Gente, alguma dúvida sobre essa parte de precificação? A gente consegue levar adiante aí agora a parte do estudo realmente de viabilidade. A gente falou de demanda e agora viabilidade. A gente completa os dois. Agora é seguir. Vamos, trabalho de casa realmente para fazer aí a parte da seleção de produtos a importar. E aí, é claro, antes de fazer toda a busca, faz um pouquinho, já manda para a gente. Luiz, Fernando, acompanha comigo aqui se eu estou no raciocínio, se eu estou no caminho certo. Aí a gente vai falar, opa, tá no caminho certo, segue, tá? Então, esse é o passo, esse é o nosso tema para a gente finalizar aí a parte de viabilidade. Caso tenham dúvidas ainda sobre isso e queiram marcar, não estou conseguindo, não entrou na minha cabeça algo, estou fazendo, não está dando certo, manda para a gente, cada um tem o seu grupo, manda, Fernando, Luiz, preciso marcar uma aula para esse tema. Aí a gente vai passar a agenda, ó, temos essa hora, isso. Ajustamos a agenda e fazemos a aula específica para vocês, para cada um, tá? O Raul e a Sinara já é um outro caso, a gente vai ter que fazer a aula anterior para pegar essa base, tá? Mas é caso mesmo quem já tenha a aula anterior e falar, eu preciso fazer esse alinhamento. Fabrício já teve, a Elizabeth também tem alguma dúvida, mesmo já carga viajando e queira fazer, é só sempre nos chamar lá no grupo, ó, preciso desse direcionamento, a gente está aqui para isso. Ô, Fernando, No grupo ou no reservado? No grupo individual. Grupo individual. Aí, por exemplo, tem o grupo lá, a mentoria ali, que é a comunidade, que a gente manda todos os avisos. Ó, vai ter aula, tem esse conteúdo, tá aqui a parte do 688 para vocês se cadastrarem. Ali é um grupo de avisos e é uma comunidade. Vocês trocarem informação entre si também, caso queiram. Mas tudo que for informação individual, é no grupo individual. Fernando, Luiz, é no grupo individual. Então, você tem o seu grupo, o Raul, o Fabrício tem o dele, o Adir tem o dele, a Beth tem o dela, a Fabiana tem o dela também. A Stephanie, que saiu, mas ela tem também. Então, cada um tem o seu grupo individual, tá? Aí é tudo ali. tá. Me tira uma dúvida também, Fabrício, Luiz, o Fernando, né? O Fabrício já está um pouquinho mais avançado. A gente está usando o 1688 como referência, mas a gente só usa ele como referência. Eu posso, por exemplo, usar o Alibaba lá para procurar um fornecedor também? Como é que... Vamos dizer assim, é que a gente puxa para o nosso umbigo, né? Então, vamos dizer assim, os produtos que eu tenho interesse, não quer dizer que seja o produto que eu vá vender, não se encontram muito nesse 1688, mas no Alibaba, por exemplo, eu tenho infinitos fornecedores do produto que me interessa. Sim, pode sim, tá? O único detalhe que o Alibaba, você vai ter que fazer toda a negociação ali, trocar, conversar com eles, definir preço, a parte de exportação, e aí fazer um alinhamento com a trade para fazer essa importação lá da tua fábrica lá que você definiu para a trade, tá? É um processo um pouquinho mais demorado, porque geralmente no Alibaba eles vão produzir. Sim. Aqui a gente fala de um processo rápido, o produto está 100% em estoque. Ou pelo menos a maioria das vezes está em estoque. Então a gente passa o pedido, confirmou, mandou invoice, pagou, já começa a comprar. Tá. Carol, provavelmente, se não for um produto muito específico, que você tinha comentado dentro da sua área ali, se não for algo muito específico, no 688 você vai achar também, tá? Outro detalhe é que no 688 ele não é uma referência, é exatamente aquele link que a gente vai comprar de lá mesmo. Né? Provavelmente o Fernando vai alinhar melhor isso com você, mas a gente compra daquele site lá mesmo.
tá? Então, a gente não pega só como referência. Então, as suas vantagens são, você consegue comprar para pronta entrega, você consegue comprar em menor quantidade e, às vezes, mais barato no que no Alibaba também. Mas você tem toda a liberdade de onde você achar seus fornecedores, onde faz mais sentido para você. Mas isso não quer dizer que sempre vai ter o melhor preço no 688. Pode ser que também no Alibaba você encontre preços melhores. Mas dentro da nossa experiência, assim, 90%, 90% às vezes, até um pouquinho mais, 95% das vezes, o 688 a gente tem conseguido preços melhores, tá? É impressionante, Raul. A gente teve na Canton Fair, né, no ano passado, em alguns fornecedores que a gente viu o produto lá, falou, caramba, tá com um preço bom. E animou, ficamos tudo animado, cara, que legal esse produto aqui. E aí, do nada, o Luiz, Fernando, vamos dar uma olhada aqui no 688, de curiosidade? Cara, tava mais barato. Aí, não é possível, aí ficamos naquela, não é possível, vamos ver outro produto. Aí achamos um outro lá. Vamos ver aqui agora no 688. Cara, tava mais barato. Um negócio impressionante. E aí veio de corroboração que o Luiz falou, quando ele começou também a comprar e começou a trabalhar com 688, né, que estava trabalhando pelo Alibaba, e achou um 688 mais barato. E aí perguntou, conta um pouquinho, Luiz, de novo aí, dessa passagem tua. Eu estava comprando controle de videogame, né? Controle de Nintendo, enfim. E eu achei esse fornecedor no Alibaba, onde eu sempre procurei. Agora, eu confesso que eu não lembro exatamente como eu achei esse 1688, eu comecei a procurar lá, e eu comecei a procurar por foto, né? E achei o produto idêntico mesmo. Né? Eu fiquei olhando lá, até a logo, tudinho, justamente para ter argumentos, né, plausíveis para estar discutindo o preço ali. E na hora de eu fazer um pedido novamente, eu cheguei para a menina e falei, olha, eu queria comprar de novo, só que eu vi que... eu queria comprar de novo, queria ter certeza se você é realmente a fabricante ou você é uma distribuidora, uma intermediária. Não, somos fabricantes, tudinho. Eu falei, poxa, mas eu achei preço 20% mais barato em outro site. Então, eu fiquei na dúvida, será que aquele site lá realmente é o fabricante, você só uma intermediária? Ela manda o link para mim. Quando eu mandei o link para ela, ela começou a rir, né, botar a carinha, porque é tudo pelo WeChat, né? Ela botou umas carinhas, não, é porque lá é o site interno chinês, a gente vende para o estrangeiro mais caro mesmo, aí começou a abrir o jogo para mim, né? Aí eu falei, cara, olha, aí tem a foto minha mesmo no WeChat, né? Eu falei, olha para minha cara, eu sou chinês, cara, então começa a vender mais barato para mim. E aí eu consegui preços melhores. De lá em diante, acho que eu nunca mais voltei a comprar no Alibaba. Isso tem 3 anos. Mas uma dica que eu vocês é o seguinte, claro que se a gente comprar mais barato na China, a gente vai conseguir lucrar um pouco mais. Mas o fato de você comprar na China, ele já te dá uma habilidade muito grande. Tanto que eu comprava dela 20% mais caro e fechava a conta, eu conseguia lucrar muito bem. Então, assim, não fique também gastando muita energia para encontrar algum produto 2% mais barato, 5% mais barato, né? Então, assim, você vai melhorando. E outro detalhe que eu sempre falo é o tamanho da sua carga, quando a gente for fazer o cálculo de custo, a quantidade de produto que você vai importar, ele tem mais impacto para diminuir teu custo do que você comprando barato lá na China. O somatório disso tudo seria o melhor cenário. Mas o fato de você ter uma carga um pouco maior ali, se pegar uma carga muito pequena, às vezes não dá viabilidade. Tanto que a gente fez um cálculo de custo daquele pote quilométrico, né? O mesmo preço lá na China, a gente fez um cálculo com um container de 20, um container de 40 e acho que metade de um de 40 dividindo com 2 pessoas. Cada cálculo deu um custo diferente, mesmo pagando o mesmo valor lá na China. Porque a composição da carga, o rateio do frete, ele impacta muito. Tá? Então, assim, entre gastar muita energia de querer comprar o mais barato lá na China, eu gastaria um pouquinho mais de energia colocando uma carga um pouco maior, tendo uma variedade maior de produto e quantidade também. Tá? Então, eu vejo as pessoas querendo comprar o mais barato possível na China.
ele vai melhorar teu custo sim, mas às vezes gasta-se muita energia, tá? Boa, Luiz. Boa. Pessoal, alguma outra pergunta? A gente está chegando aí ao horário. Alguma dúvida aí para a gente finalizar aí a aula de hoje? Tem muita dúvida, Raul está começando hoje, vai ser bastante informação. A gente também tem bastante conteúdo para passar, pode ficar tranquilo. Mas é claro, tem passo a passo, não adianta a gente atropelar. Mas a gente vai primeiro já marcar uma aula de alinhamento, tá? A gente já colocar vocês já no ritmo, que é uma aula anterior, 2, 3 aulas anteriores, para a gente já startar. E o pessoal que já está na busca, gente, agora a gente viu demanda, viabilidade, agora é pôr em prática e vamos seguir, vamos colocar energia. Colocar energia para a gente definir isso aí logo. Quanto mais rápido a gente definir produtos a importar, a gente ganha depois um tempo vago para a gente focar no Mercado Livre e colocar realmente energia para a gente fazer a estrutura da plataforma, enquanto o pessoal está comprando o produto, está vindo, vai demorar para chegar até no Brasil, então a gente tem esse tempo para pôr energia na plataforma. Então vamos colocar energia na seleção de produtos agora, depois a gente vai ter um tempo bom aí para a gente investir no Mercado Livre, tá? Pessoal, finalizamos a aula de hoje. Bom estar com vocês mais uma vez. Vamos fazer aquela nossa foto aqui para finalizar. Se todo mundo puder aí liberar as câmeras, só para a gente fazer aquela fotinha. E aí eu vou colocar um resuminho aqui no grupo. Boa. Tá só a Beth. Vocês podem liberar a câmera aí. Vamos dar aquela risada, o nosso sorriso. Tudo que tá todo mundo cansado numa segunda-feira brava, mas ânimo, gente. Vamos para cima. Boa. Então é isso, gente. Finalizamos a aula de hoje. Vou colocar ali o resuminho no grupo.